Se vocês gostam de filme de terror, provavelmente vocês já ouviram falar do filme Verônica da Netflix, que foi considerado o filme mais assustador da plataforma, mas o que vocês talvez não saibam é que esse filme foi supostamente inspirado em uma história real, e essa história se tornou um dos maiores mistérios sobrenaturais da Espanha. E além disso, como se não bastasse ser uma história super popular, tem relatórios policiais, e os policiais disseram ter visto algumas coisas misteriosas que estão escritas nesse relatório. Então, se você não acredita, tudo bem, mas é fato que até a polícia ficou assustada. Então, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de histórias assustadoras, bizarras ou misteriosas, você tá no lugar certo, porque é só isso que eu faço. Toda terça e sábado tem história nova, então se inscrevam no canal, ativem o sininho e bora pra história. Em 1991, um posto policial recebeu uma ligação em Valesca, na Espanha. A ligação vinha de uma casa em que morava um casal, o sobrenome deles era Gutiérrez, e eles disseram que eles estavam ouvindo barulhos estranhos na casa deles já fazia algum tempo e que eles também estavam vendo sombras altas e escuras. O policial que atendeu, obviamente, não acreditou no que o cara estava falando no telefone. Ele começou a fazer algumas perguntas do que de fato estava acontecendo, mas mesmo assim ele decidiu checar porque podia ser que estava acontecendo uma invasão na casa deles. Então, um carro de polícia foi até a casa para checar o que estava acontecendo. Eles olharam por fora, não tinha nenhum sinal de invasão, não tinha nada quebrado. Olhando dentro da casa também, nada tinha sido roubado. Apesar disso, os policiais notaram que a casa estava bem bagunçada, estava tudo de pernas pro ar e os móveis estavam fora do lugar. Enquanto os policiais estavam olhando dentro da casa para ver se tinha algum tipo de invasor, o casal ficou esperando do lado de fora. Quando os policiais perceberam que não tinha ninguém lá dentro, eles pediram pro casal voltar lá pra dentro. E aí eles se sentaram na sala e perguntaram pra eles, tá, o que tá acontecendo? Então o senhor Gutiérrez, na maior parte do tempo, explica pra eles que já faz algum tempo que eles estão ouvindo barulhos estranhos na casa, que as luzes acendem e apagam sem mais nem menos, que eles ouvem passos, barulhos na parede, que as coisas saem do lugar e vão pra lugares diferentes de onde eles tinham colocado. E até algumas fotos pareciam que alguém tava arranhando elas, estavam com marcas de garras. Os policiais, é claro que ficaram impressionados com essa história, mas de repente, enquanto eles estavam sentados ali na sala, eles ouviram um barulho muito alto. E no relatório policial, eles disseram que parecia que uma pedra muito grande tinha se arrastado e caído no chão. Então eles ficam parados ali por um momento tentando entender o que tinha acontecido, e um dos policiais estava em pé perto de um armário. De repente, um dos que estava sentado gritou, "Olha a cabeça!" E aí, nessa mesma hora, uma das gavetas desse armário abriu, sem mais nem menos, na frente de todo mundo, tanto do casal quanto dos policiais. Nesse ponto, alguns dos policiais que estavam lá decidiram ficar do lado de fora da casa. Eles falaram, olha, a gente vai esperar aqui fora, vocês resolvam aí, ver o que tá acontecendo, que a gente não quer mais saber. Então, os policiais que sobraram continuaram conversando com o casal e agora eles perceberam que de fato tinha alguma coisa estranha acontecendo ali e que não tinha nada a ver com uma pessoa. E aí o casal começou a explicar pra eles que algum tempo atrás a filha deles tinha morrido de uma forma misteriosa. A filha se chamava Estefânia, ela frequentava uma escola de freiras, ela era bem religiosa e a escola também era bem religiosa, né? Tinham várias freiras que trabalhavam lá e ela tinha 15 anos na época. Os pais disseram que ela tinha algumas experiências brincando com coisas assustadoras, mas eles acharam que era só uma fase, que não tinha nada demais. Mas um dia na escola, ela levou um tabuleiro Ouija e ela e alguns colegas decidiram fazer uma sessão, nem sei se diz sessão espírita, mas eles foram fazer uma sessão com esse tabuleiro para tentar falar com o ex-namorado de uma amiga dela que tinha morrido recentemente em um acidente de moto. E como eu sempre falo pra vocês, nunca brinquem com o tabuleiro Ouija, não é brinquedo. Mas enfim, o que diz a história é que elas estavam brincando no fundo da sala de aula, tentando entrar em contato com esse cara através do tabuleiro Ouija, quando uma das freiras viu o que elas estavam fazendo e ficou extremamente irritada. Nisso ela foi correndo até as meninas e quebrou o tabuleiro no meio. E aí ela começou a falar que aquilo era proibido, que elas não deveriam brincar com aquilo, mas uma coisa aconteceu. Quando a freira quebrou o tabuleiro Ouija, automaticamente ela também quebrou o copo que as meninas
estavam usando para mexer sobre o tabuleiro. E dentro desse copo, algumas testemunhas, outros estudantes que estavam olhando aqui e a própria freira disseram que dentro desse copo tinha uma fumaça. E aí, quando ele foi quebrado, disseram ter visto essa fumaça entrando pelo nariz e pela boca da Estefânia. Então era como se ela tivesse inalado aquilo para dentro dela. O pai da Estefânia disse para os policiais que depois que isso aconteceu, a filha dele começou a ter vários problemas de saúde, tanto físicos quanto mentais. Ela começou a ter várias convulsões e também alucinações. Ela dizia o tempo todo que via dentro da casa dela várias sombras andando e rastejando pelo quarto, algumas até tocavam a Estefânia. É óbvio que os pais não acharam que aquilo era verdade, acharam que podia ter alguma coisa errada com ela, que de repente ela precisasse ver um médico, e foi isso que eles fizeram. Eles levaram a Estefânia em diversos médicos diferentes e ninguém conseguiu encontrar nada errado com ela. Mas a saúde da Estefânia só ia se deteriorando cada vez mais e os pais ficavam assistindo aquilo sem ter o que fazer. Todos os médicos falavam que não tinha nada de errado, apesar deles verem que ela estava sofrendo. Então, praticamente ninguém fez nada. E, por fim, 6 meses depois dessa sessão com o tabuleiro Ouija, a Estefânia veio a falecer no próprio quarto dela, dentro da casa. Não houve uma causa determinada da morte, então os pais ficaram de mãos atadas. Não tinha muito o que eles fazerem. E é óbvio que eles ficaram de luto, mas eles continuaram morando naquela mesma casa. E aí eles disseram que depois que a morte da garota aconteceu, as assombrações começaram ali dentro da casa, mas aí começaram pra eles e não só pra ela, que até então estava tendo essas alucinações e vendo sombras. Mas o casal não entrou em contato com a polícia em nenhum momento até depois de 1 ano, mais ou menos, da morte da Estefânia. Eles tentavam descobrir o que estava acontecendo, mas como eles achavam que era uma causa médica, a da menina, eles nunca acharam que precisassem entrar em contato com a polícia, mas depois de 1 ano, essas assombrações e as coisas que eles estavam ouvindo dentro da casa ficaram tão insuportáveis que eles precisavam tomar uma atitude, e algumas outras vezes que eles tinham contatado a polícia, ninguém deu muita bola, além dessa que eles de fato foram até lá. E enquanto o Sr. Gutierrez estava contando para a polícia essa história, eles começaram a ouvir barulhos muito altos vindo do quarto da Estefânia e alguns gritos. É óbvio que os policiais ficaram muito assustados, principalmente depois de ouvir a versão do casal do que estava acontecendo, e aí quando eles foram até o quarto da garota, não tinha absolutamente nada lá dentro. Eles viram um crucifixo que normalmente ficava pendurado na parede, caído no meio do chão do quarto. O quarto dela estava intacto desde que ela tinha falecido. Tinham várias fotos dela na parede e os policiais notaram que essas fotos estavam com marcas de garras, como se alguém tivesse arranhado. Inclusive, o casal disse que qualquer pessoa que entrasse no quarto estava sujeito a ser arrastado por uma força invisível. Então, eles quase nunca entravam ali. Os policiais continuaram procurando da onde estava vindo esses gritos, mas eles não acharam nada. E enquanto eles estavam dentro do quarto, eles começaram a ouvir batidas vindo de dentro da parede. E aí, eles notaram que uma das fotos da Estefânia tinha caído no chão, mas uma coisa bizarra é que a moldura em volta não tinha sido quebrada, não estava estragada, ela estava intacta, mas a foto dentro parecia que tinha pegado fogo, estava com marcas e manchas como se tivesse queimado. Quando eles estavam saindo do quarto da Estefânia, eles perceberam que alguns móveis da casa estavam com um líquido marrom escuro, muito parecido com sangue, era meio gosmento. Isso estava em vários móveis da casa e eles também não conseguiam explicar de onde tinha vindo aquilo. A polícia, sem ter o que fazer, vai embora da casa e sugere pro casal para que eles se mudem dali. E essa é a maior conclusão de todos os casos paranormais, para você se mudar da casa. E é óbvio que o casal, sem ter mais o que fazer, não querendo deixar a casa, decidiu se mudar. E aí eles disseram que assim que eles se mudaram, essas assombrações acabaram, eles não tiveram mais nenhuma atividade paranormal na vida deles. E também não tem relatos de que aquela casa de onde eles saíram continuou tendo alguma atividade. Alguns analistas paranormais que olharam o caso dizem que pode ter sido atividade de algum poltergeist, porque se vocês ainda não sabem, normalmente os poltergeists são esses fantasmas que mexem coisas, fazem barulho e querem te assustar. E também eles dizem que provavelmente brincando com esse tabuleiro Ouija, aquela fumaça tenha feito com que ela tenha sido possuída ou alguma coisa do tipo. Eu confesso que quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu falei, é um bando de bobagem, não tem como isso ter acontecido, porque é muito uma história de filme e é uma história bem clichê de filme de terror. Mas o que me deixa mais intrigada é que isso tá escrito em um relatório policial e tem o carimbo da polícia lá, então inclusive o chefe de polícia relatou ter visto tudo aquilo e coisas estranhas, e no final tá escrito que era um caso de mistério e raridade. O diretor do filme, que fez o caso virar um filme da Netflix,
diz que é muito difícil separar uma história de uma notícia, porque até as notícias viram histórias, mas que isso se tornou muito popular na Espanha e que ele mesmo olhou o relatório policial para poder fazer o filme. É óbvio que o filme não é 100% igual à história que eu contei para vocês, eles mudaram algumas coisas, mas enfim, dizem que é uma história real. Eu particularmente fico muito curiosa, principalmente por estar em documentos oficiais, então, bom, se foi um delírio coletivo, porque muita gente viu e muita gente com credibilidade pra falar que viu. Então eu deixo aqui pra vocês comentarem o que vocês acham que realmente aconteceu, que é só uma história. E se vocês não viram o filme ainda, Verônica, eu sugiro que vocês assistam, mas assistam durante o dia, porque esses filmes nunca são muito leves. Enfim, essa foi a história de hoje, a história real que inspirou o filme Verônica, e até a próxima.